Deus abençoe você e toda a sua linda família. Vamos lá, junto comigo, coloque a mão na cabeça e faça declarações proféticas, acreditando no poder das palavras que você está proferindo e também no poder dos princípios espirituais que você está se apropriando. Declare junto comigo: eu estou me revestindo com a armadura completa de Deus. Eu me revisto com o poderoso sangue de Jesus. Eu revisto meu marido, meus filhos, meus pais, meus netos, meus bisnetos. Eu declaro que toda a minha linha descendente está coberta pelo sangue de Jesus. Todas as áreas da minha vida estão cobertas pelo sangue de Jesus. Tudo que Deus me entregou para cuidar, para guardar, está debaixo do sangue de Jesus. Os animais, as coisas, as finanças, tudo neste mundo material, tudo que os nossos olhos podem ver, tudo que os nossos olhos não podem ver, está coberto, envolvido pelo sangue de Jesus. O nosso passado, o nosso presente e até o nosso futuro, nós protegemos com o sangue de Jesus. Protegemos o destino de cada membro da nossa família com o sangue de Jesus. Querido e amado Espírito de Deus, vem falar conosco neste dia. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos ajuda a estarmos concentradas no teu ensinamento, nos ajuda a estarmos prestando atenção ao que Deus está trazendo para nós no estudo da palavra e também ao longo do dia. Existem inúmeras formas de Deus se comunicar conosco. Queremos aprender os princípios espirituais e queremos perceber a atuação de Deus ao longo do nosso dia. Não deixa continuarmos vivendo uma vida insensível ao agir de Deus, à liderança de Deus, ao direcionamento de Deus. Proibimos Satanás de continuar nos roubando, de continuar roubando a nossa família, que ele fique amarrado, cego, surdo, mudo, proibido de agir, e que todo planejamento dele que estava em atuação, que seja completamente paralisado e destruído, que toda a maldade caia por terra, que comece a chegar para nós e para a nossa família cura divina, restauração, libertação, que haja mais amor, generosidade, paz, cumplicidade, ordem em nossos lares, em nossas famílias, que todas as barreiras que estavam promovendo separação caiam por terra, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, este é um canal de oração e batalha espiritual pela família. Você que ora pela sua família, se junte a nós. Até a Páscoa estamos orando e estudando a palavra de Deus todos os dias, para que Deus atue com o poder, trazendo cura, restauração e salvação para os nossos relacionamentos, para relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, relacionamentos de perto, relacionamentos de longe, que tudo que promovia rixa, separação, racha, briga, contenda, discórdia, que seja removido desses relacionamentos, que seja removido do nosso lar, da nossa família. Se inscreva no canal, ative aí o sininho, aperta o sininho que você fica sendo avisado quando o estudo é publicado, e sempre trabalhe junto conosco, apertando o like, para fazer com que esses estudos cheguem a mais pessoas. Toda vez que você aperta o like, o próprio YouTube entende que esse é um estudo relevante e ele encaminha para outras pessoas. Desta forma, além de orar por você, pela sua família, você está obedecendo a Deus, trabalhando pela expansão do reino, trabalhando para que as boas novas cheguem a mais lares. Nós oramos para que os lares das famílias brasileiras sejam sarados, que as famílias sejam saradas, que os relacionamentos sejam sarados. Nós estamos estudando o princípio divino da autoridade. Você que está chegando hoje, eu lhe recomendo que reveja pelo menos os últimos 3 ou 4 estudos. Você vai entender como Deus criou o princípio da autoridade para fazer com que as sociedades, as famílias cresçam de forma organizada,
cresçam e prosperem. Nós precisamos entender que todos os princípios que Deus cria, Ele próprio honra. E nós temos um estudo aqui, 2 estudos atrás, mostrando como Deus, Ele próprio, honra o princípio da autoridade, as pessoas a quem Ele entrega a autoridade. O estudo de ontem, nós vimos também o que acontece quando as pessoas transgridem a autoridade. Qual é a estrada que elas pegam? Independente se a pessoa está consciente que está transgredindo ou se está inconsciente e ela transgredir, as consequências vão chegar para a sua vida. Ela vai começar a fazer escolhas e tomar decisões que vão conduzi-la a uma terra seca, uma terra que não vai trazer para ela o suprimento. Ela vai começar a passar necessidade. Suas necessidades básicas não vão ser atendidas. Se essa pessoa não perceber isso em tempo, se ela não se arrepender, se ela não pegar o caminho de volta, as consequências vão piorar. A coisa vai ficar mais obscura, a coisa vai ficar pior. Ela pode chegar a perder a liberdade, ela pode chegar a perder a saúde e ela pode chegar ao extremo de perder a vida se ela não se arrepender. E aí eu quero trazer para você um pouco do meu testemunho em relação ao princípio da autoridade. Eu estava num momento que eu tinha voltado completamente a minha vida para Deus, eu estava apaixonada por Deus, eu estava lendo a palavra, orando, frequentando uma comunidade de forma assídua, fazendo parte, contribuindo, aprendendo a ser fiel em cada princípio que para mim era novo, mas à medida que eu ia aprendendo aqueles princípios, eu ia corrigindo a minha vida. E aí eu fui fazer um curso em Curitiba e naquele curso, um belo dia, eu fui surpreendida com um ministrante que trouxe um texto muito curto, mas de tremenda profundidade. Ele se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 5. Dura coisa é recalcitrar sobre os aguilhões. Essas 7 palavrinhas, quando o ministrante explicou do que se tratavam, começou a trazer a maior transformação da minha vida inteira. A frase, ela foi falada por Jesus para Saulo. Saulo era um homem que desde pequenininho tinha se voltado para Deus, tinha o coração voltado para Deus, ele estudava a palavra de Deus, ele frequentou escolas específicas para aprimorar o seu conhecimento, mas de alguma forma o conhecimento de Saulo estava limitado e Saulo, para ser zeloso a Deus, estava perseguindo as pessoas que eram fiéis a Deus. Ele não estava entendendo que aquelas pessoas eram fiéis a Deus, ele acreditava que aquelas pessoas, elas estavam perturbando a ordem, elas estavam fora do propósito de Deus, elas eram bandidas. E ele tinha autorização dos meios eclesiásticos da época para perseguir aquelas pessoas. Ele não estava perseguindo da cabeça dele, não. Ele tinha autorização por escrito, ele tinha cartas que davam para ele essa autorização. Então ele invadia as residências, ele invadia as reuniões e ele prendia aquelas pessoas que na cabeça dele eram perturbadores do reino de Deus. E aí, neste momento, Jesus veio pessoalmente em espírito e através de uma voz tem um encontro com Saulo. Saulo cai de todo o seu entendimento, Saulo fica momentaneamente cego e Jesus fala com ele que dura coisa é recalcitrar sobre os aguilhões. Os aguilhões são varas que tem na ponta um ferro bem fino. É um instrumento utilizado na agricultura pelos agricultores que auxiliam eles a manter os bois no caminho. Eles usam os bois para fazer o arado, para preparar a terra e os bois precisam ir naquela direção que eles estão apontando. Quando os bois querem se desviar para um lado ou para o outro, saindo do caminho, atrapalhando o propósito, eles
eles usam os aguilhões para dar espetadas. É uma ponta perfurante que promove ali rapidamente no boi uma dor tão forte que ele prontamente volta para o caminho. Quando Jesus usa esse texto para Saulo, ele sabe que Saulo estava compreendendo. Por isso que o ministrante, quando trouxe esse texto, ele começou a explicar para nós que somos pessoas da cidade, que não temos familiaridade com a agricultura, como se faz um arado utilizando bois e muito menos aguilhões. O que Jesus estava falando para Saulo é que quando uma pessoa transgride a palavra de Deus, quando uma pessoa transgride os princípios divinos, espíritos ministradores vão ter autorização dada pelo próprio Deus para funcionar na vida dessa pessoa como o próprio aguilhão de Deus. Vão cravar na pessoa algo afiado na alma da pessoa que vai causar toda sorte de angústia, sofrimento e dor. O propósito desta dor, desta angústia, deste sofrimento é um único propósito: fazer com que a pessoa volte para o propósito de Deus, volte para o caminho de Deus, volte para o próprio Deus. Como Saulo, nós podemos estar completamente equivocada com os nossos pensamentos. Como nós interpretamos o princípio da autoridade. Teve uma das nossas irmãs, Chagas, que ela colocou aí nos comentários. E se isso está acontecendo com você, coloque também. À medida que vocês vão escrevendo, eu vou tendo direcionamento da parte de Deus para trazer mais luz, para trazer mais estudos que possam lhe auxiliar. Ela colocou assim, essas são as palavras da nossa irmã Chagas. Não vou mentir, esses estudos sobre o princípio da autoridade estão revirando as minhas entranhas, me confrontando até a medula da minha alma. E ela sai falando os motivos que está pegando para ela esse estudo. Naquela época, quando o ministrante trouxe esse estudo, aconteceu o mesmo comigo. Eu estava como Saulo, eu estava como a irmã Chagas, eu estava acreditando que de todo o coração eu estava voltada para Deus, que de todo o coração eu estava honrando Deus, eu estava obedecendo Deus. Mas apenas acreditar não é suficiente, pois é muito importante olhar para as Escrituras pela perspectiva de Deus. O que Deus quis fazer? Qual é o princípio aqui nesse texto, aonde ele quer chegar? O princípio da autoridade é o princípio mais importante para manter as famílias, as pessoas, os valores e as coisas em ordem. Não vai existir um crescimento sadio sem organização, assim como não existe organização sem que o princípio da autoridade esteja funcionando. O apóstolo Paulo estava perseguindo aquelas pessoas que eram os cristãos, achando que eles estavam completamente errados, porque ele estava olhando o texto nu e cru da perspectiva humana. Depois desse encontro com Jesus, ele vai para um lugar reservado e ele passa a ficar quieto na presença de Deus, orando e pedindo que Deus trouxesse para ele mais clareza. E ali Deus vem sarar os olhos dele e vai começar a ministrar a palavra de Deus para ele da forma e da perspectiva de Deus. Não podemos usar os textos da perspectiva humana. Nós precisamos entender os textos da perspectiva de Deus. E por que esse texto, Dura Coisa é Recalcitrar sobre os Aguilhões de Deus, falou tão profundamente ao meu coração? Primeiro, porque eu estava acreditando que eu estava totalmente certa. E segundo lugar, quando nós acreditamos que nós estamos totalmente certos, existe uma grande probabilidade de estarmos acreditando que outra pessoa ou outras pessoas estão completamente errados. E o que estava acontecendo na minha vida é que eu não estava fazendo a distinção entre a maneira que o líder lidera e o princípio da autoridade. E por não saber fazer essa distinção, por não saber fazer essa separação, eu estava, sem perceber, de forma inconsciente, me rebelando contra o princípio da autoridade na minha família, na minha própria casa.
significa dizer que eu estava me rebelando contra o meu esposo. Eu acreditava piamente que o meu esposo estava completamente errado. Eu orava noite e dia para que Deus viesse falar com o meu esposo, para que Deus viesse corrigir o meu esposo, para que Deus ministrasse ao coração do meu esposo. Eu acreditava que se o meu esposo ouvisse Deus, ele ia se consertar. De forma nua e crua e bem simplória, esse era o ponto que estava causando a maior angústia na minha vida. Entretanto, por trás havia todo um quadro de forma mais complexa e mais abrangente. Havia um quadro onde, durante toda a vida, eu nunca tinha aprendido sobre o princípio da autoridade, muito menos que o líder, ele pode até exercer a liderança de forma errada, mas isso não me dá direito de sair do meu papel de liderado, não me dá autoridade para confrontar o líder, para me rebelar contra o líder. Então, o que eu fazia é que eu estava sempre discordando do meu marido, eu estava sempre entrando em confusão dentro de casa. A vida da gente era uma verdadeira briga constante. Acabava uma coisa, vinha outra, mas era sempre dentro de desgaste, de discórdia, de confusão. E aquilo causou muitas feridas no meu coração e no coração dele. Mas naquela época eu estava profundamente ferida, eu só conseguia enxergar as feridas do meu coração. Eu só conseguia enxergar as injustiças que eu acreditava estar sofrendo, os males que eu acreditava estar sofrendo. Eu estava vivendo na terra seca, eu estava vivendo no trabalho em coisas que não preenchia, nas finanças em necessidades que nunca estavam sendo supridas. Estávamos o tempo inteiro com problemas financeiros, estávamos o tempo inteiro com necessidades que não eram supridas para nós como casal e muito menos para os nossos filhos. Tínhamos 3 filhos dentro de casa, tudo estava trabalhando para a confusão aumentar, para o caos reinar, porque a desarmonia com o princípio da autoridade impõe os piores quadros de confusão, perversão e insegurança. As pessoas como eu perdem o fio da vontade de Deus. Elas pensam que estão seguindo a Deus, mas elas estão seguindo a ferida dos seus corações. Elas não conseguem discernir as oportunidades que devem escolher, não conseguem tomar decisões aos olhos de Deus, decisões divinas. Elas tomam decisões baseadas nas suas dores. Consequentemente, não fazem escolhas que levam a uma trajetória sadia. Vão pegar caminhos que vão deixar elas cada vez com mais problema. Tudo vai ficando mais obscuro, mais escuro. Um sentimento de desorientação se instala. E esse desencaixe na vida, nas funções, na família, vai fazer com que todos os outros relacionamentos fiquem também desencaixados. Parece que tudo na vida da pessoa está desordenado. Essa é a palavra. Era assim que eu me sentia todos os dias. As perspectivas de futuro estão sombrias, confusas, distorcidas. Não há uma luz no fim do túnel, não há esperança, porque o princípio da organização e orientação, ele está fundamentado na correspondência com o princípio da autoridade. Quando rompemos o princípio da autoridade, rompemos o princípio da organização, rompemos o princípio da orientação. Ficamos desorganizados interiormente, nas emoções, nas escolhas, ficamos desordenados. Naquela terra seca, naquela terra de desordem, o caos vai gerar mais caos. Problemas vão chegar e vão trazer novos problemas. Assim como o filho pródigo, nós vimos no estudo de ontem, as pessoas chegam no ponto que as suas necessidades básicas não são atendidas. O filho pródigo não conseguia saciar a fome do seu estômago. Nós não vamos conseguir saciar as nossas fomes. Pode ser a fome de comida, pode ser a fonte de moradia, pode ser a fonte de afeto, a fonte de amor. Nós vamos olhar para um lado, olhar para o outro, vamos procurar solução, vamos procurar uma forma de ganhar mais dinheiro, vamos se esforçar de forma contínua, mas não vamos ter capacidade de saciar as nossas necessidades caso não tomemos a direção que o filho pródigo tomou. Ele se arrependeu, ele se voltou para Deus e ele começou a refazer a sua vida, refazendo os seus passos. Pessoas que estão nessa situação, elas vão ter 2 opções: se arrepender
voltar-se para Deus e começar a restaurar os princípios de Deus na sua vida, ou seguir adiante e as coisas vão piorar ainda mais. Vão chegar ao ponto de perder completamente a liberdade. Podem ficar encarceradas na cadeia, na prisão, podem ficar encarceradas na bebida, nas drogas, no vício, encarceradas de uma forma que elas não conseguem sair daquela situação. Se elas continuam, elas vão perder a saúde. Se elas continuam sem se arrepender, elas vão perder a vida. Morte precoce é o que existe para as pessoas que seguem uma vida inteira rompendo os princípios espirituais, rompendo os princípios de autoridade que Deus deixou para os homens. O filho pródigo, em Lucas 15:18, caiu em si e ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. O caminho para a restauração é se arrepender. Nós pecamos primeiramente contra Deus, mas em segundo lugar, sempre existe um ser humano que nós pecamos. Nós podemos estar pecando contra o nosso cônjuge, contra os nossos pais, contra o nosso chefe, contra os nossos governantes. Existem pessoas na hierarquia de liderança que nós estamos nos rebelando. Quando estamos quebrantados, sensíveis e percebemos que estávamos recalcitrando sobre os aguilhões de Deus, o primeiro passo é nos reconciliarmos com Deus. O segundo passo, nós vamos prestar atenção no direcionamento que Deus vai nos entregar. Foi o que Saulo fez. Ele procurou um lugar, ele ficou na presença de Deus e ele foi recebendo instrução de Deus. Ele foi permitindo que aquela palavra que ele conhecia do ponto de vista humano, do ponto de vista próprio dele, fosse ministrada novamente a ele próprio, do ponto de vista do Espírito de Deus. Foi o que eu também percebi, que eu estava recalcitrando contra os aguilhões, que aquela dor que eu sentia, que aquela angústia que eu sentia, que aquela falta de saciedade nas minhas necessidades, que era notória na minha vida, era o sintoma de estar recalcitrando sobre os aguilhões. E aí eu parei para prestar atenção. O que Deus iria me direcionar. A primeira restauração, a primeira reconciliação é dizer para Deus: sim, Senhor, seja feita a tua vontade, me explica a tua vontade. Eu não estava entendendo. Podemos estar recalcitrando sobre os aguilhões de Deus sem estar entendendo. Isso não nos isenta do que estávamos fazendo, mas na hora que percebemos e nos arrependemos, o perdão de Deus chega para nós, a reconciliação é tamanha e a direção vai vir em seguida. Pois vamos continuar orando e vamos continuar estudando a palavra de Deus. E Deus vai falar conosco, nos instruindo na sua palavra. Neste propósito, nós estamos orando em cima da palavra de Deus, da conquista do que Cristo já fez por nós. Em Efésios 2:14, por causa de Cristo, nós agora temos a paz. Cristo fez de dois povos um único povo pelo seu próprio corpo na cruz do Calvário. Pagar o preço da cruz garantiu que toda parede de ódio, de indiferença, de inimizade, que trazia separação entre o homem e Deus, e entre o homem e outro homem, entre um semelhante e outro semelhante, isso caísse por terra. Nós estamos orando para que tudo que é visível aos nossos olhos, que é notório nas nossas casas, que promove separação entre os relacionamentos de marido e esposa, de pais e filhos, de filhos e pais, todos os relacionamentos familiares que estão rachados, que eles sejam restaurados, que toda coisa que é invisível também seja destruída, que tudo que estava promovendo a indiferença, seja conceito, seja cultura, seja conhecimento, seja falta de conhecimento, tudo que nós podemos pensar e até o que não temos acesso a pensar, mas que Deus sabe, que está promovendo a indiferença no nosso lar, que seja removido. Que esse estudo comece a remover barreiras de indiferença que atuavam nas nossas vidas e nas vidas
das nossas gerações seguintes pela transgressão do princípio da autoridade. Que nós possamos ser restauradas com Deus e que nós, através do nosso comportamento e através da nossa conduta, daqui para frente possamos introduzir para todos os outros da família a reconciliação também. Vamos orar o Pai Nosso e vamos orar pela nossa família. Mateus 6, do 9 ao 13, tem o Pai Nosso que nós estamos orando. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor tem nos dado a cada dia e nós precisamos dele. Continue nos entregando, Senhor. Nos perdoe todas as vezes que erramos contra ti, contra os teus princípios, que erramos contra as pessoas que os estabeleceu aqui na terra como autoridade sobre as nossas vidas. Assim como nós perdoamos aqueles que erraram também conosco. Não nos permita continuar caindo na tentação. Nos livre de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos estudando a tua palavra. Nós precisamos que o teu Espírito ministre a tua palavra às nossas vidas, às nossas realidades. Cada pessoa sabe o que ela está vivendo. Muitas vezes a pessoa só sabe a dor, o problema que está mergulhado nele. E o Senhor sabe as causas. Que o Senhor esteja usando esses estudos, essas orações, para estar trazendo luz, para estar trazendo revelação, para estar trazendo o poder junto com a cura, o bálsamo para essas famílias. Nós precisamos ser restaurados à imagem de Cristo. Nós precisamos ser restaurados ao caminhar de Cristo, ao caminho que Cristo deixou para nós. O caminho, ele é medido e direcionado pela palavra de Cristo, pelos princípios cristãos que estão nas Escrituras. Que esses princípios sejam restaurados em nós, que o Senhor abra o nosso entendimento, que todos aqueles que estão precisando ser fortalecidos nessa área, ser curados nessa área, serem ensinados nessa área, estejam recebendo de ti, Pai, estejam recebendo do teu Espírito que está dentro de cada um, na medida que superabunde essas necessidades. Nós ordenamos que Satanás, aquele que odeia a unidade, odeia as famílias fortes, as famílias estruturadas, aquele que trabalha pela desorganização da família, pela desestruturação da família, aquele que trabalha promovendo o caos na família, aquele que trabalha promovendo a rebelião no seio familiar, que ele fique amanietado, sem força, sem poder, que ele pare de nos roubar, que ele seja completamente impedido de continuar com seus ardis, que todas as armadilhas dele montadas por séculos e séculos na nossa família, que sejam destruídas em nome de Jesus. Envia os teus anjos, por favor, Pai, anjos ministradores, anjos cortando os laços, anjos cortando as teias, anjos cortando as arapucas, em nome de Jesus, anjos que estejam zelando pela restauração, anjos que estejam trabalhando pela reconciliação nossa com a tua palavra, com os teus princípios, e em segunda etapa, trabalhando pela reconciliação nossa com os nossos líderes, com os nossos maridos, com os nossos pais, com todas as figuras de autoridade, que o Senhor esteja ministrando com clareza aquilo que cada intercessor está necessitando. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, pois o Senhor é misericordioso. O Senhor tem trabalhado a nosso favor, tem trabalhado a favor da nossa família. Pai, eu ainda te peço, em nome de Jesus, como nós nos arrependemos e te pedimos perdão por nós e te pedimos perdão intercessoriamente pelos nossos. Eu te peço que seja o altar de Deus restaurado nessa área, nas nossas casas, e que tudo que o inimigo teve permissão de roubar de nós, porque estávamos infringindo
o princípio da autoridade, que nos seja restituído. As oportunidades que foram roubadas, que seja restituído. A escuridão que ele trouxe para as nossas escolhas e para as nossas decisões, que seja removida. Os problemas, a escassez, a seca, é chegado o dia final. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja promovendo as chuvas serôdias, chuvas que vão fazer com que as nossas semeaduras cresçam, multipliquem e floresçam. Que daqui para frente as nossas escolhas sejam dirigidas pelo nosso Deus, conectadas aos princípios de Deus. Venha o teu reino, venham as tuas escolhas, venham as tuas oportunidades, venham as melhores oportunidades para as famílias dos intercessores. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão comprando, que eles possam fazer as melhores compras. Aqueles que estão vendendo, que eles consigam concluir cada venda, cada contrato. Aqueles que estavam embarreirados, negociações embarreiradas, que essas barreiras caiam por terra em nome de Jesus. Toda dificuldade, todo atrapalho seja removido. Em nome de Jesus, envia os melhores negócios para o teu povo. Envia soluções divinas. Senhor, aqueles que estão aguardando documentos serem assinados, concede o sim nos céus e faz com que na terra os homens que precisam assinar os papéis, que eles assinem, que tudo seja fechado para a honra e glória do teu nome. Aqueles que estão aguardando causas na justiça serem executadas, que assim seja. Aqueles que estão aguardando a aposentadoria, que elas sejam liberadas. Aquilo que estava retido por causa da desobediência do teu povo, que o Senhor possa liberar, pois agora o teu povo está caminhando na tua direção, na direção da obediência. Louvamos e exaltamos o teu nome, já te agradecemos em nome de Jesus. Você que concorda, você que recebe, escreve aí nos comentários, eu concordo, eu recebo. Escreva também como esses estudos estão falando com você, por quem você está orando, quanto mais de luz e de revelação você precisa, qual área está pegando para você. Desta forma, você me ajuda para que eu possa trazer algo específico e assertivo com a sua situação. E até você ter todas as respostas que precisa, faça o que Saulo fez. Continuou orando na presença de Deus. Pois muitas vezes a luz apenas está começando a chegar. Ela ainda vai ampliar, até que seja um farol na sua vida. E até lá, continue sendo uma bênção todos os dias. Já deixe aí o seu legal e eu vejo todos vocês no próximo estudo.